O apartamento parecia menor naquele dia, mais sufocante, mais silencioso. Ela olhou para o filho, sentado no chão, olhos grandes e famintos, chorando baixinho. O estômago do menino roncava e cada som aumentava a sensação de impotência que apertava seu peito. Com as mãos trêmulas abriu a geladeira, vazia. Nada além de um resquício de alimento que mal daria para saciar a fome de um bebê. O cansaço físico e emocional se misturava à dor do desamparo. Seus ossos doíam, a respiração falhava e o pensamento corria desesperado. Como faria para passar mais um dia? Cada fatura na mesa, cada parede descascada, cada goteira no teto, parecia zombar dela. Tudo parecia conspirar para lembrá-la de que estava sozinha. Sem saída, sentiu um nó na garganta, a vergonha a envolvendo como um cobertor gelado. Nunca pensou que pedir ajuda seria tão humilhante, mas a fome do filho falava mais alto. Decidiu, então, caminhar até a igreja local, com passos vacilantes, cada um carregado de medo e esperança, temendo o julgamento, mas necessitando desesperadamente de socorro. No caminho, o frio da calçada molhada cortava sua pele como facas invisíveis. Cada passo era uma luta contra a sensação de fragilidade e abandono, mas mesmo na dor, uma oração silenciosa escapava de seus lábios. Senhor, me dê forças para mais um dia. Proteja meu filho. Ela não sabia ainda que aquele simples ato, estender a mão e pedir ajuda, seria o começo de uma transformação que mudaria não só a fome imediata, mas também seu coração e sua fé. A tensão era máxima, o desespero quase insuportável, mas algo dentro dela ainda acreditava que Deus não a abandonaria. Antes do momento de desespero, sua vida já era marcada por desafios silenciosos. Aos 52 anos, enfrentava problemas de saúde que a deixavam debilitada, mas nunca a impediram de cuidar do filho, um jovem autista de 20 anos que dependia totalmente dela. Cada refeição, cada medicação, cada momento de atenção exigia esforço e paciência constantes. Mesmo cansada, ela nunca desistia, porque sabia que o bem-estar do filho dependia exclusivamente de suas mãos. Os outros filhos, muitos anos atrás, haviam seguido seus próprios caminhos, deixando mãe e filho sozinhos. O abandono deixou cicatrizes profundas no coração dela, mas ela se apegava à fé e à responsabilidade de criar o filho com amor. Mesmo diante das dificuldades, a solidão era constante e a sensação de que o mundo parecia indiferente à sua luta se tornava cada vez mais pesada. Financeiramente, a situação era ainda mais cruel. Sua única renda vinha do INSS e da pensão do filho, que mal cobriam as contas básicas do pequeno apartamento. As paredes descascadas, o teto com goteiras e a comida escassa eram lembretes diários de que a luta era implacável. Cada compra se tornava um dilema: pagar o aluguel ou garantir a alimentação do filho. Cada escolha parecia um sacrifício que carregava no corpo e na alma. Mesmo assim, ela tentava manter a rotina. Preparava as refeições, organizava os remédios, acompanhava consultas médicas e tentava transmitir alegria ao filho, mesmo quando o cansaço a fazia chorar em silêncio após colocá-lo para dormir. A vida era uma batalha diária, e a fé, embora frágil às vezes, era o que ainda sustentava sua esperança. Mas, naquele dia específico, toda essa força parecia insuficiente. O peso do desamparo e da escassez a conduziu para um momento decisivo, quando precisaria agir, mesmo sem saber se conseguiria enfrentar a dor e a vergonha que viriam a seguir. Naquele apartamento pequeno e silencioso, cada som parecia amplificar a solidão que ela carregava. O filho autista chorava baixinho, pedindo algo para comer, e ela sentiu o coração apertar ainda mais. A geladeira vazia era o retrato cruel de sua impotência.
Cada lágrima que caía pelo rosto dela carregava a mistura de vergonha, desespero e culpa por não conseguir suprir nem o básico. O peso da vida parecia esmagá-la e a sensação de fracasso a consumia por completo. Ela se apoiava nas paredes, descascadas, tentando encontrar forças para continuar, mas cada passo era uma batalha contra o cansaço e a dor da doença que a debilitava. Pensou em todas as noites em claro, todos os sacrifícios feitos por amor ao filho e sentiu uma tristeza profunda. Parecia que nada do que havia feito era suficiente. O mundo lá fora continuava indiferente e a sua fé, que tantas vezes a sustentara, vacilava naquele instante. O medo de falhar, de não conseguir alimentar o filho ou de vê-lo sofrer, misturava-se à vergonha de sua própria vulnerabilidade. Ela se sentia exposta diante do silêncio do apartamento, como se cada parede testemunhasse sua derrota. O desespero crescia a cada instante, como um nó apertando seu peito, deixando-a sem ar, sem coragem para pedir ajuda, sem saber se alguém poderia entender a profundidade de sua luta diária. A exaustão física, a angústia emocional e o peso das responsabilidades se juntavam, criando uma tempestade interna impossível de ignorar. Ela sabia que precisava encontrar uma saída, mas a sensação era de que estava encurralada, sem chão, sem direção. Cada segundo parecia prolongar o sofrimento, preparando o terreno para algo ainda mais intenso. O ponto em que sua fé seria testada de forma surpreendente e transformadora. Nos dias que se seguiram àquele momento angustiante, a rotina dela tornou-se ainda mais pesada. Cada manhã começava com o mesmo desânimo: acordar, preparar o café que mal sustentava, cuidar do filho autista e tentar manter o apartamento minimamente organizado. O simples ato de abrir a geladeira e encontrar apenas o vazio se repetia, trazendo uma dor silenciosa que parecia corroer sua fé. Ela se sentia cada vez mais sozinha, como se o mundo tivesse fechado as portas para ela e para o filho. As contas se acumulavam em uma pilha desordenada sobre a mesa da cozinha, lembrando constantemente que não havia recursos suficientes nem para o básico. Cada ligação não atendida, cada cobrança atrasada, aumentava o peso da culpa e da vergonha. Ela passava horas olhando para o filho, tentando compreender como poderia continuar sustentando sua vida quando tudo ao redor parecia desmoronar. A sensação de fracasso se tornava uma sombra constante, acompanhando cada passo, cada respiração. A exaustão física se misturava à dor emocional. O corpo doía, a mente rodava em pensamentos de impotência, e a fé, que antes a confortava, parecia distante. No entanto, mesmo nesse mar de desespero, ela encontrava pequenos momentos de esperança, lembranças de dias melhores, preces sussurradas na madrugada, promessas de Deus que insistiam em permanecer em seu coração, mesmo que invisíveis. A falta de alimentos, o cansaço extremo, o medo de falhar com o filho, tudo indicava que algo maior estava por vir. Ela sabia, no fundo, que precisava agir, mas o medo da humilhação, do julgamento alheio e da própria fraqueza a paralisava. Cada passo para buscar ajuda parecia uma montanha intransponível, e ainda assim, algo dentro dela sussurrava que a providência de Deus poderia se manifestar de forma inesperada, mesmo nos momentos mais sombrios. Naquela tarde cinzenta, ela sentou-se à mesa da cozinha, cercada pelo silêncio pesado do apartamento. O filho autista brincava sozinho, alheio à gravidade da situação, enquanto ela tentava juntar forças para pensar em uma solução. Mas cada esforço parecia inútil. O ar parecia mais denso, o cansaço mais esmagador e a sensação de abandono mais real. Ela sentiu seu coração apertar, o peso da responsabilidade esmagando seus ombros como se o mundo inteiro estivesse sobre ela.
Ao abrir novamente a geladeira, encontrou apenas algumas sobras mínimas de comida que mal dariam para sustentar o filho por mais um dia. As lágrimas escorriam silenciosas e ela se perguntava se estava à altura de tudo aquilo. A dor física causada pela doença misturava-se à dor emocional de perceber que, mesmo com tanto esforço, não conseguia garantir o básico. Cada pequeno gesto de cuidado parecia insuficiente diante da imensidão das dificuldades. Enquanto isso, o tempo passava lentamente, cada minuto amplificando a angústia. Pensamentos de desespero se misturavam a lembranças de humilhações passadas, de portas que se fecharam e promessas que pareciam quebradas. Ela se viu questionando sua própria fé, perguntando a Deus se haveria alguém que olhasse por ela e pelo filho. A sensação de impotência era tão intensa que parecia sufocar cada resquício de esperança. Mesmo assim, algo dentro dela resistia. Entre soluços e preces silenciosas, ela se lembrava das palavras que sua mãe e sua própria fé sempre lhe transmitiram. Que Deus vê os corações que perseveram, mesmo quando ninguém mais entende o sofrimento. Era uma centelha pequena, quase imperceptível, mas suficiente para que ela se mantivesse de pé, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. O desespero se tornava quase palpável, e ela entendeu que a providência divina precisaria vir de forma direta e inesperada, pois sozinha não conseguiria atravessar aquela noite, nem garantir a segurança e o sustento de seu filho. A noite caiu pesada sobre o pequeno apartamento. Ela estava exausta, sentada no chão da cozinha, observando o filho brincar com brinquedos simples, sem perceber a gravidade da situação. O pouco alimento que tinha havia acabado, e cada minuto que passava fazia o choro do filho ecoar como um lembrete cruel de sua incapacidade. O desespero, que já era intenso, agora se transformava em uma pressão quase física, como se o ar ao redor tivesse se tornado pesado demais para respirar. Em meio à escuridão, um barulho repentino do prédio. Uma tubulação quebrando, água escorrendo pelo chão frio, fez seu coração disparar. O filho, assustado, começou a gritar, e ela se viu correndo de um lado para o outro, tentando acalmá-lo, limpar o vazamento e, ao mesmo tempo, organizar qualquer pedaço de alimento que ainda restasse. A sensação de impotência era avassaladora. Cada gesto, cada esforço parecia inútil diante do caos que se instalava. A lembrança de todos os filhos que a haviam abandonado voltou com força, aumentando a dor emocional. Ela se sentiu traída pelo próprio sangue, esquecida pelo mundo, e cada batida do coração parecia gritar sua solidão. A doença que carregava no corpo tornava os movimentos lentos. Cada passo era um esforço, cada suspiro uma batalha. O cansaço extremo se misturava à fome e à angústia, criando uma sensação de colapso iminente. Então, em um momento de desespero absoluto, percebeu que não conseguiria alimentar o filho naquela noite, nem oferecer-lhe conforto suficiente para acalmar o medo. As lágrimas escorriam sem controle, seu corpo tremia e a mente começava a oscilar entre esperança e desespero. O silêncio do apartamento tornou-se ensurdecedor e ela sentiu que até mesmo Deus estava distante, enquanto o desespero atingia seu ponto mais cruel. Exausta, ela caminhava pelo corredor estreito do prédio, carregando o filho nos braços, tentando acalmar seu choro e ao mesmo tempo segurar o desespero que ameaçava dominá-la. Cada passo ecoava na escada de cimento e a sensação de abandono era esmagadora. O apartamento parecia menor, mais sufocante, e a fome que apertava no estômago do filho pesava em seu coração como uma lâmina invisível. Quando abriu a porta da igreja local, sentiu vergonha de expor sua situação. As luzes acolhedoras e o murmúrio das vozes a fizeram hesitar na entrada. Ela respirou fundo, tentando juntar coragem,
mas o desespero era maior que a vergonha. Foi então que a líder da comunidade, que sempre notava o esforço silencioso daqueles que sofrem, aproximou-se. Sem perguntas, apenas estendeu um pacote de alimentos e um envelope com dinheiro. O choque e a incredulidade tomaram seu corpo. Ela segurou o pacote com mãos trêmulas, sentindo o peso do cuidado que jamais imaginou receber. As lágrimas escorreram pelo rosto, misturadas à vergonha e ao alívio, enquanto seu filho olhava curioso, sem entender a dimensão do que acontecia. Era um gesto simples, mas carregado de significado. O reconhecimento de Deus em meio à dor. A prova de que ela não estava sozinha, de que sua fé e esforço silencioso eram vistos e honrados. Enquanto saía da igreja, sentiu que cada passo era mais leve. A tensão que a havia consumido durante dias começou a ceder, substituída por uma esperança silenciosa. Ela sussurrou uma oração, pedindo força para continuar, agradecendo por aquele momento de cuidado que parecia pequeno para o mundo, mas enorme para seu coração exausto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a escuridão podia ser atravessada, que havia luz mesmo nos cantos mais sombrios de sua vida. E enquanto segurava o pacote de alimentos e o envelope de ajuda, um pensamento suave atravessou sua mente. Talvez Deus estivesse preparando algo maior, usando aquele ato de bondade para mostrar que a providência existe mesmo quando tudo parece perdido. Era o início da transformação, uma centelha de fé reacendida, pronta para iluminar o caminho que ainda seria percorrido. Nos dias que se seguiram, a mulher começou a sentir mudanças sutis, mas poderosas. O pacote de alimentos e o dinheiro que a líder da igreja lhe entregara foram mais que ajuda material. Eram sinais de que não estava sozinha, que sua fé, mesmo tão testada, ainda era reconhecida. Ela começou a organizar melhor a rotina, com o filho, priorizando a alimentação, os remédios e o cuidado necessário, sentindo que cada pequeno gesto de cuidado agora tinha um propósito renovado. O vizinho, que antes mal cruzava palavras com ela, tomou conhecimento da situação por meio da comunidade e decidiu ajudar. Com o apoio dele, organizaram uma pequena arrecadação de alimentos, produtos de higiene e remédios. A casa humilde ainda tinha paredes descascadas e goteiras no teto, mas agora estava mais segura, funcional e limpa, oferecendo um ambiente digno para o filho autista. Cada esforço da vizinha se transformava em prova concreta de que a providência divina pode se manifestar por meio das mãos de quem se importa. Ela percebeu pela primeira vez em meses que a solidão e o desespero não definiam sua vida. Cada oração sussurrada, cada lágrima derramada, cada noite em claro, cuidando do filho, tudo tinha valor. A fé que parecia frágil tornou-se sua força. E, em meio à simplicidade da casa organizada e à presença constante do filho sorrindo, ela sentiu algo que há muito não experimentava: paz. A sensação de que, mesmo diante de todas as dificuldades, Deus honrava sua perseverança. O lar destruído, antes símbolo de abandono e sofrimento, transformou-se em testemunho vivo. Ela não recebeu riqueza, luxo ou soluções milagrosas imediatas. Recebeu algo muito maior: a certeza de que a fé é recompensada, de que o cuidado silencioso é visto e de que a esperança pode florescer mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Cada refeição preparada, cada remédio administrado, cada sorriso do filho eram agora lembranças de que ela não estava sozinha e que Deus caminha ao lado daqueles que perseveram com amor e fé. Enquanto sentava ao lado do filho, observando-o brincar tranquilo, sentiu seu coração aquecido por uma emoção profunda. A transformação não foi apenas material, mas espiritual. A mulher, antes consumida pelo medo e desamparo, agora respirava confiança, esperança e gratidão.
Ela compreendeu que a verdadeira riqueza não está em bens, mas na presença divina que se manifesta mesmo em meio às maiores provas. E naquele momento de silêncio e contemplação, um pensamento suave a fez sorrir. Compartilhar sua história poderia tocar outras vidas. E se você também se sentiu tocado por essa história de fé e perseverança, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais testemunhos que nos lembram que Deus nunca abandona em quem confia nele. Com o tempo, a mulher percebeu que sua vida, apesar das cicatrizes, se tornara um verdadeiro testemunho de fé. O lar antes destruído, marcado pelo abandono, pela doença e pela escassez, agora era símbolo de resistência, amor e perseverança. Cada refeição servida, cada remédio administrado, cada cuidado diário com o filho era lembrança de que Deus nunca a abandonara, mesmo quando tudo parecia perdido. A fé que parecia frágil revelou-se mais forte do que qualquer dificuldade, transformando dor em esperança e desespero em confiança. Ela compreendeu que a vida não precisava ser perfeita para ser abençoada. Não havia luxo, não havia grandes conquistas financeiras, mas havia algo muito mais valioso, a certeza de que Deus honra a dedicação, o amor e a perseverança de quem confia nele. Cada gesto de cuidado com o filho, cada oração sussurrada na escuridão do medo e da fadiga, agora se tornava testemunho vivo, capaz de inspirar outros a não desistirem, mesmo diante das maiores provações. A mulher olhou para o filho, sorrindo enquanto ele brincava, e sentiu uma paz que há muito não conhecia. Um sentimento profundo de gratidão encheu seu coração, misturado à alegria de perceber que, mesmo em meio às dificuldades, a providência divina se manifesta de formas inesperadas, através de vizinhos, líderes de comunidade e pessoas dispostas a estender a mão. Cada ajuda recebida e cada gesto de bondade se transformou em prova concreta de que Deus age sempre, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Ela agora sabia que a verdadeira transformação não depende de riquezas ou reconhecimento humano, mas da fé inabalável, da esperança que resiste e do amor que se mantém firme. O lar destruído se tornara, enfim, um lugar de testemunho, um reflexo de perseverança e confiança na providência divina. Sua história era a prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus vê, cuida e honra aqueles que nele confiam. E se essa história tocou seu coração, lembre-se de que você também pode fazer a diferença e ser inspirado por relatos de fé e superação. Deixe seu comentário compartilhando suas reflexões e experiências. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que nos lembram que Deus nunca abandona quem acredita e persegue.